Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nós estamos felizes em poder abrir mais uma vez a Palavra de Deus e estudá-la, para dela extrair lições preciosas. Lembramos que durante esses meses de abril a junho, nós estamos estudando a respeito da vida de Samuel, narrada no primeiro livro desse profeta, sacerdote e juiz de Israel. Até aqui estudamos os 4 primeiros capítulos e hoje chegamos aos capítulos 5 e 6, onde leremos uma narrativa muito interessante e, ao mesmo tempo, muito significativa para o povo de Deus e para nós, leitores contemporâneos. A nossa fé se agiganta quando vemos o poder de Deus em ação e a sua mão estendida para comandar a história dos homens. Nós não somos meros peões nas mãos de um jogador celestial, mas somos criaturas amadas e cuidadas pelo nosso Criador. Vamos iniciar com a leitura dos versos 1 a 5 do capítulo 5. Abra a sua Bíblia e a mantenha aberta durante o estudo. O texto diz: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as suas 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. A arca do Senhor foi transportada pelos filisteus de Ebenezer para Asdod. Essa cidade, Asdod, era uma das 5 cidades fortes dos filisteus, cujo nome significa fortaleza. Os filisteus estavam contentes, pois a sua suposição era que a vitória alcançada na batalha significava que os seus deuses eram mais poderosos do que os deuses dos israelitas. Então eles levaram a arca e a entregaram como uma espécie de oferenda ao seu deus Dagon. Esse deus Dagon era a principal divindade dos filisteus. Era identificado como o pai de Baal, que era o principal deus dos cananeus. Ele já era reverenciado na Mesopotâmia há muito tempo, quando houve migrações de povos daquela região até a Palestina. Os filisteus, como sabemos, vieram do leste, mas também adotaram Dagon como seu deus quando chegaram lá na terra de Canaã. A prática de sequestrar os deuses de um povo vencido na guerra era comum na antiguidade. O entendimento era que a posse dessas imagens de divindades significava que esses deuses e o povo que os adorava estavam completamente vencidos e submissos. Mas os acontecimentos seguintes foram surpreendentes para os filisteus. Na manhã seguinte, a imagem de pedra de Dagon estava tombada diante da arca do Senhor. Nesse momento,
Eles simplesmente pegaram a imagem e a colocaram no lugar, imaginando que fosse apenas um incidente sem maiores consequências. Quando no dia seguinte a imagem de Dagon apareceu tombada e esquartejada, espalhada no átrio do templo, eles começaram a ficar preocupados. A clara mensagem é que os filisteus venceram os israelitas, mas o Deus dos israelitas não foi vencido. Deus não se deixa escarnecer. O troféu de guerra dos filisteus foi se transformando em um pesadelo e um transtorno para aquela sociedade. Yahvé humilhou o Deus Dagon, mas também julgou aqueles que o adoraram. Há alguns paralelos dessa história com os acontecimentos lá no Êxodo. Da mesma forma como o Senhor envergonhou os egípcios e as suas divindades, ele o fez agora com os filisteus. Da mesma forma como os egípcios estremeceram diante do poder do Senhor, os filisteus também experimentariam esse golpe, conforme nós lemos em Isaías, capítulo 19, versículo 1. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Vamos continuar a leitura nos versos 6 e 7. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. É curioso como os filisteus rapidamente compreenderam uma realidade que os israelitas ainda não tinham entendido. O Senhor Deus é todo-poderoso. Os deuses criados pelas mentes e mãos humanas não podem subsistir diante dele, porque ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Os deuses dos povos só podem ficar de pé se alguém os colocar lá. Que deuses são esses, que não cuidam nem de si mesmos? Que capacidade eles têm para cuidar daqueles que neles confiam? Os filisteus também ficaram mais cautelosos e velozes em tentar resolver aquela situação do que os egípcios. Bastou uma praga para que eles reconhecessem que estavam insultando o Deus dos hebreus, como eles o chamavam. E foi exatamente uma das pragas que acometeu os egípcios. Tumores por todo o corpo, talvez fossem o resultado do aparecimento de um número anormal de ratos naquela região, conforme presumimos do verso 5 do capítulo 6. Alguns comentaristas atuais supõem que se tratasse de um episódio de peste bubônica, causada por uma bactéria que se aloja nas pulgas que infestam os roedores. A doença causou uma grande mortandade naquela cidade. Por isso eles resolveram enviar a arca do Senhor para Gate, outra das 5 cidades fortes daquela nação. Ali a praga continuou. Então eles enviaram a arca para Ecrom. Quando a praga assolou o povo dali também, eles compreenderam que o Deus dos hebreus é que estava causando aquela mortandade. A narrativa é bastante dramática. Vamos ler os versos 10 a 12. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam
eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Quanto mais os filisteus demoravam em reconhecer que o Senhor é quem os estava julgando, mais a praga se espalhava e causava mortandade. O problema é que os filisteus não queriam que a glória da sua vitória militar fosse nublada por essa circunstância. A melhor maneira de fazer prova disso era transportar a arca para outra cidade para ver o que ia acontecer. Se nada acontecesse, então eles manteriam a arca consigo e provariam que aquilo tudo era uma coincidência. Como nós sabemos, o nosso Deus não é Deus de coincidências. Ele é o Deus Todo-Poderoso e, por isso, a praga continuou em todos os lugares para onde a arca foi transportada. Os 5 governadores das cidades fortes dos filisteus se reuniram e se propuseram a devolver a arca aos israelitas, reconhecendo que o Deus de Israel os estava castigando. Porém, a arca ainda permaneceu por 7 meses no território dos filisteus. Eles estavam tentando pôr em prática um plano para se livrar da arca e, ao mesmo tempo, não se humilhar perante os israelitas. Por isso, eles foram consultar os sacerdotes pagãos e os feiticeiros do seu povo, conforme nós lemos no capítulo 6, versos 2 e 3. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como a devolveremos para o seu lugar. Eles responderam: se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. A oferta pela culpa era uma parte da lei de Deus que os israelitas vinham desprezando. É possível que os sacerdotes filisteus conhecessem uma parte da lei de Moisés, mas de maneira imprecisa, pois esse tipo de sacrifício não era praticado entre eles. O tipo de oferta que eles enviaram não correspondia ao que Deus requeria do seu povo na sua lei. Naquelas circunstâncias, os líderes do povo filisteu resolveram acatar a orientação. Sabemos que em todo o mundo antigo, as diferentes religiões adotavam as oferendas como parte necessária do culto de adoração. Essas ofertas poderiam ser de animais ou de vegetais, ou até mesmo em dinheiro, metais preciosos e assim por diante. Havia também a noção de que apropriar-se de lugares e objetos sagrados e profaná-los podia atrair desgraça para quem o fizesse. Essa profanação exigia algum tipo de sacrifício ao Deus profanado. Juntamente com as ofertas, eles deveriam dar glória ao Deus de Israel, conforme lemos no verso 5. É muito triste perceber que, enquanto os israelitas entendiam que a glória do Senhor havia se retirado do meio deles, os filisteus pagãos tributam essa glória, mesmo sem saber muito bem o que estavam fazendo. É curioso como os filisteus se lembravam dos atos poderosos de Deus na história, de modo especial o livramento que o Senhor deu ao seu povo no Egito. Infelizmente, muitos israelitas haviam esquecido ou mesmo nem conheciam bem a sua própria história. Esses sacerdotes filisteus lembravam que não deveriam endurecer o coração contra o Senhor, como os egípcios fizeram e se deram muito mal. A fama dos feiticeiros filisteus e a sua influência eram conhecidos por todo o mundo antigo. Sobre isso, o profeta Isaías escreveu o seguinte: pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram de corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus, e se associam como os filhos dos estrangeiros. Isaías capítulo 2, verso 6. No meio do seu povo, eles eram respeitados e acatados.
O plano montado para devolver a arca, sem se envolver pessoalmente, está descrito nos versos 7 a 9. Agora, pois, façam um carro novo e arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo. E amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro. E num cofre ao lado dele, ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixem o carro ir. Fiquem observando. Se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva ao seu território, então foi o Deus de Israel que fez esse grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso nos aconteceu por acaso. Mesmo depois de 7 meses de sofrimento, eles ainda tinham dúvidas a respeito do poder de Yahvé. A solução proposta era, na verdade, uma maneira de descobrir se aqueles acontecimentos eram casuais ou sobrenaturais. Alguns fatos a respeito dessa ação dos filisteus devem ser entendidos. Primeiro, o carro era uma carroça de madeira com 2 rodas e deveria ser novo. Geralmente um carro novo era mais difícil de ser puxado porque o seu eixo de madeira ainda não estava amaciado. Seria, portanto, difícil para os animais puxá-lo em uma linha reta sem ter ninguém para os guiar. Segundo, o carro deveria ser puxado por 2 vacas que ainda estavam amamentando as suas crias. Essas vacas nunca deviam ter sido usadas antes para esse trabalho. No comentário da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, nós temos a lembrança de que as vacas não adestradas e com crias dificilmente seriam capazes de juntas puxar um carro pesado. E se o fizessem, elas iam procurar os seus bezerros. Terceira questão. A arca deveria ser colocada sobre o carro e a caixa com as oferendas ao seu lado. Qualquer tropeço dos animais ou desnível na estrada podia derrubar tudo no chão. O fato é que nada disso aconteceu. Por providência do Deus Todo-Poderoso, os filisteus viram acontecer o que está escrito no verso 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas, até a fronteira com Bet-Semes. A fronteira entre o território dos filisteus e dos israelitas era marcada por um vale conhecido como Vale de Soreque, que foi o local de muitas demonstrações de força de Sansão. A cidade de Ecrom ficava localizada no final da planície onde esse vale começava. No final do vale estava uma cidade dos levitas, no território de Judá, próximo da fronteira com o território de Dan. Essa cidade chamava-se Bet-Semes, que significa a Casa do Sol. Aquela era a época da colheita do trigo, quando praticamente todo o povo ia para o campo para trabalhar. Quando viram a arca, eles se alegraram. Pegaram as vacas, ofereceram como sacrifício ao Senhor, usando como lenha a madeira do carro, e colocaram a arca e as oferendas em cima de uma grande pedra. O verso 16 informa que os filisteus estavam acompanhando de longe o que acontecia, mas quando viram tudo isso, voltaram para casa. O texto não informa, mas certamente eles estavam suficientemente convencidos do poder do Deus dos israelitas. Enquanto isso, vemos mais uma vez o exemplo de como o povo de Israel desconhecia as leis do seu Deus. Vamos ler os versos 19 e 20. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles.
Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá, para que fique longe de nós? A expressão hebraica usada no texto indica que eles olharam para a arca de forma irreverente e maliciosa. Em sua origem, a arca não deveria nem ser vista pelas pessoas, porque ela ficava na parte interna do tabernáculo. A cidade de Bet-Semes era habitada pelos levitas, descendentes de Coate, aos quais o Senhor proibiu de olhar para as coisas santas, conforme nós lemos em Números 4:20, que diz: porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Somos informados de que morreram 70 homens daquela cidade porque haviam olhado para dentro da arca. O texto diz que o povo chorou, porém, mais uma vez, não fala a respeito de arrependimento pelo que eles haviam feito. Eles se igualam aos homens de Asdod, porque a partir de então eles queriam era ficar longe da arca do Senhor. Finalmente, a arca foi transportada para Kiriat Jearim, onde permaneceu sob os cuidados de um sacerdote chamado Eleazar, e ficou lá até os dias do rei Davi. Embora o povo de Israel tenha abandonado o Senhor não abandonou a sua herança. Durante este período triste da história, Deus estava preparando um homem para chamar o seu povo de volta para ele. No próximo domingo, nós vamos ver como Samuel liderou o povo de Deus durante o período que se seguiu. Até lá!